Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, com a paz do Senhor e com o meu cordial boa noite. Amém? Queridos, ainda dentro dos aniversariantes desta semana, eu queria mencionar também mais duas pessoas que aniversariaram no decorrer desta semana. A irmã Cleudenildes e a irmã Iranildes Aires. Queridas, muita saúde, muita paz, muita mão de Deus sobre as suas vidas. Que Deus continue fortalecendo, que Deus continue animando, encorajando, dando vitória todos os dias. Pois a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Isso é que nós somos. Nós somos verdadeiramente o que a Bíblia diz que nós somos. Não adianta o mundo dizer que você é isso ou aquilo, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria me desculpar e pedir desculpa à igreja, tanto os que estão no templo, como os que estão em suas casas, em seu trabalho, no seu carro. Queridos, eu tenho falado lá em casa que envelhecer é um processo bastante difícil, viu? E quando eu passei as identificações da mensagem de hoje para o irmão Marcos, eu passei o evangelho errado. Eu passei Mateus e, na verdade, nós vamos meditar nesta noite no evangelho de Marcos. Eu estou aqui me desculpando e pedindo desculpa para a igreja. Amém? É sinal que eu estou ficando velho, irmãos. O processo de envelhecimento é só Deus, viu? Só Deus, aleluia. Glória a Deus. Felizes aqueles que passam pelo processo do envelhecimento. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Eu queria levar a igreja lá no evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. A proporção que a igreja for encontrando o capítulo e o versículo, vamos se colocando de pé para eu identificar que todos nós chegamos ao mesmo texto. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Marcos 4, de 35 a 41, diz assim. O título desta palavra é Jesus apazigua a tempestade. Começa dizendo assim a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhes, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disseram, e sentiram, versículo 40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão Roberto, daí de onde você está, meu amado, ore pela vida do teu irmão. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto que, aos nossos olhos, não era para ter acontecido. Uma grande tempestade em uma planície de água, aonde nós conhecemos pela história que o mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré, era uma planície de água doce, em que circundavam algumas cidades, e ela tinha características específicas. Vamos atentar para as características do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, que tudo é a mesma coisa. Se refere ao mesmo mar da Galileia. É uma planície inundada de água doce com algumas características especiais. Aquele mar, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de distância, com 13 quilômetros de largura. Em média, tinha cerca de 25 metros de profundidade, em determinados locais chegando até a 45 metros de profundidade. Deságua no Rio Jordão e descarga para o Mar Vermelho. O seu nível é mais ou menos 213 metros abaixo do nível do mar, cercada de diversas cidades. O mar de Tiberíades, lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele era circundado por algumas cidades. E ao longo da leitura, ao longo da explanação da palavra, nós vamos entender que algumas daquelas pessoas que andaram com Jesus, a partir do seu ministério, moravam naquelas cidades, se utilizavam daquele mar, pescavam, supriam as suas necessidades, tirando peixe daquele mar. A atividade de pesca no mar da Galileia era um meio de sobrevivência das pessoas. Saímos de uma jornada do dia todo, estamos todos cansados, estamos todos exaustos. Jesus não parou, Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus fez milagre, Jesus profetizou, mas isso aconteceu o dia todo. Como? Como nós vamos para o outro lado? Queridos, se nós viermos olhar no mapa, Cafarnaum está bem ao norte, e eles estavam indo para uma missão. Se nós nos recordarmos, a missão que Jesus tinha no outro lado era libertar uma cidade. Ele estava indo libertar a cidade de Gadara. Mas antes de libertar a cidade, ele estava indo libertar um homem. Aquele evento era exatamente para libertar o gadareno. Nós estamos vendo aqui que a missão, querido, a missão ela não cessa. Não é porque você passou um dia todo fazendo as suas atividades. Não é porque você passou o dia todo se cansando. Não é porque você passou o dia todo trabalhando que a tua missão cessou neste dia. Eles ainda tinham a noite toda para navegar. Cafarnaum ficava no norte e Gadara ficava no sul. Um ficava no extremo, outro ficava no outro extremo. Então eles tinham 25 quilômetros de rio, ou mar, como queiram, para navegar. À noite, depois de um dia muito cansativo, depois de um dia muito atribulado, depois de um dia que consumiu todas as suas energias, mas Deus havia dado uma ordem: vamos para o outro lado. Glória a Deus, aleluia. Queridos, isso nos traz uma lição. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar pronto. Nós precisamos estar atento para o que Deus tem falado conosco e para que nós venhamos a atender a voz do Senhor. Atender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fica ligado, queridos. Fica ligado, igreja. Nós começamos a oração aqui 5h30, dizendo: fica ligado, igreja. Se Deus quiser, Ele vai falar com você a partir da primeira parte.
a partir da primeira parte com a palavra, com o louvor, com tudo que vai estar acontecendo aqui. E vai continuar falando no decorrer do culto todo. Fica ligado, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Queridos, ouçam isto. Ouçam isto. Eventos grandiosos para mudar a história, na maioria das vezes, acontece em uma única oportunidade. Eventos grandiosos para mudar a tua história, na maioria das vezes, acontece em uma oportunidade. Foi assim com Davi, quando ele chegou lá naquele monte, o exército de Israel estava acuado pela afronta de um gigante. Davi chegou, simples jovem, temente ao Senhor, atento à voz do Senhor. Aquele gigante afrontava o exército de Israel com inúmeros soldados, soldados acostumados à guerra, soldados acostumados a lutar, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que aqueles 40 anos que aquele povo passou no deserto foi exatamente para se preparar para lutar, para tomar a terra que Deus havia prometido lá na Nova Jerusalém. Eles precisavam lutar, se acostumar com a guerra. E aquele mesmo exército que foi acostumado a lutar, que foi preparado para lutar, estava se acovardando diante de um gigante. Davi teve a sua vida mudada quando ele chegou. Um simples homem, um simples jovem, talvez como eu, como você, e matou aquele gigante. Aquele acontecimento na Bíblia não tem outro, não tem a morte de outro gigante, que não seja a morte do gigante que Davi matou. Um único gigante, uma única vez, um único homem matou o gigante. O ladrão da cruz, querido. Ah, queridos, quantas vezes pessoas já tinham sido crucificadas naquela cruz? Quantas vezes pessoas já tinham sido crucificadas naquela cruz? Mas com Jesus, em uma delas, foi uma única vez. Com Jesus crucificado no meio de dois ladrões, Dimas e Gestas, foi uma única vez. Dimas teve a sua vida mudada. Na única vez que Jesus estava naquela cruz, com dois homens, com dois ladrões, Dimas teve a sua vida mudada. Gestas não, porque Gestas não quis. Para nós termos a nossa vida mudada, nós precisamos querer, querido. Nós precisamos querer. Para ter a minha vida, para você ter a sua vida, para nós termos a nossa vida mudada, nós temos que querer. Dimas quis ter a sua vida mudada. Gestas não quis. Mas foi uma única vez que Jesus esteve com os braços abertos, cravados por cravos, pregados por cravos, seus braços e seus pés. Foi uma única vez. E aquela única vez mudou a vida de Dimas. A volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. A primeira volta, a primeira estada de Jesus aqui, ele nasceu de uma forma comum. É muito comum a mulher ter uma criança depois do seu período de gestação. É muito comum. Jesus nasceu assim, de uma forma muito comum. Mas a sua segunda volta, de onde ele virá, quando ele virar dos céus, será única, para mudar a minha, a sua, para mudar as nossas vidas. Uma única vez, Jesus vai descer dos céus, para mudar as nossas vidas, para levar a sua igreja. Grandes acontecimentos, para mudar a sua história, queridos, acontece uma única vez. Uma única vez. No verso 37 está escrito assim, queridos: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Obrigado, Zé. Queridos, aqueles homens eram acostumados a navegar no mar da Galileia. Dali eles tiravam o seu sustento, dali eles supriam as suas necessidades. Nós lembramos que todos daqueles homens, Jesus passeando pela praia do mar da Galileia, Pedro e João haviam estado pescando, e Jesus disse: vem, Pedro e João, vem comigo, não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de homens. Então aqueles homens, eles conheciam
aquele mar de ponta a cabeça. Pessoas que não conheciam como Pedro e João eram encorajados porque Pedro e João os encorajava, dizendo: não tem nenhuma dificuldade de navegar no mar da Galileia. Acreditem, não tem nenhuma dificuldade. Deus tem nos chamado para fazer a obra, mas pelo menos nós vamos navegar pelo mar que nós já conhecemos. Era fácil, querido. Era fácil aqueles homens sair de Cafarnaum e chegar em Gadara. Era fácil sair de Genezaré e chegar numa outra cidade, a qual seria o seu destino. Muitas vezes saíram de uma cidade e iam vender seus pescados em outras cidades, nós cremos. É assim a vida de pescador? É assim a vida de pescador, querido? Ele pesca aqui e vende ali. Era fácil navegar no mar da Galileia. Tinha diversas situações no mar da Galileia. A geografia do mar da Galileia não era propício a grandes tempestades. Nós vimos que o mar da Galileia está cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. Então era uma planície alagada dentro de um vale. Dentro de um vale. Era muito difícil acontecer tempestades de uma certa proporção naquele mar. Grandes acontecimentos para mudar a sua vida acontecem uma vez. Aquela tempestade, querido. Ninguém mais ouviu falar em uma tempestade naquele tamanho. Ninguém mais ouviu falar em uma tempestade daquele tamanho. Eu lembro, queridos, eu sou marinheiro, ainda sou, só que agora na reserva. Mas eu passei 30 anos na marinha. Desses 30 anos eu passei 21 anos embarcados. 21 anos navegando, mar e céu, muitas das vezes. E eu lembro que nós fazíamos muitas viagens. Lá por volta de 1996, nós estávamos voltando de uma viagem de aproximadamente 35 dias, entre a ida e a volta para o Caribe. Estávamos de volta dessa viagem, lá por volta de 1996. Dá para entender que a minha caminhada vem de longe, né, queridos? A minha caminhada vem de longe. A sua caminhada vem de longe. As nossas caminhadas não começou agora, queridos. As nossas caminhadas vêm desde quando nós nascemos. Quando nós nascemos, Deus pegou uma folha de papel em branco e disse assim: agora, a partir de agora, eu escreverei a sua caminhada. A partir de agora, eu escreverei a sua caminhada. E aí eu lembro, querido, que nós passamos por um momento muito difícil. Muito difícil. Nesse contexto, quem é feito para navegar submerso é submarino. O navio a qual eu servia foi feito para navegar na superfície. Quando o mar está tranquilo, nós temos uma frase que dizemos: o mar está mar de almirante. Está tudo tranquilo. A gente pode deitar, dormir e descansar. Próximo dia vai amanhecer e nós vamos continuar na caminhada. Mas aquele dia foi diferente, queridos. Aquele dia foi diferente. Cerca de 2 horas da tarde, se levantou um vendaval. E o navio mais parecia submarino do que navio. Ele metia a sua proa dentro d'água e ele saía tremulando assim, ó. Tão forte que era a tempestade. Ninguém ficou no convés. Todo mundo adentrou, fechou as portas, mas nós não tinha nenhuma diferença se o mar era fora ou dentro do navio. Foi um desespero. Foi um desespero. Chegou a hora de deitar para dormir. Nós deitávamos amarrados nas camas. Deitávamos amarrados, porque não tinha como ficar fora das amarras. Uma tempestade. Nós cremos que era somente a ponta da tempestade. Não era como a tempestade que se levantou no mar da Galileia. Aqueles homens, queridos, acostumados a navegar naquele mar, passaram por momentos que eles nunca tinham presenciado. Nunca havia presenciado. O tema desta palavra nesta noite, querido, é: Jesus muda a história. Jesus muda a história. Jesus, ele já mudou a minha história, querido.
Jesus ele já mudou a sua história. E se ainda não mudou, vai mudar. Se ainda não mudou, vai mudar. Se você ainda está orando nesse sentido, Senhor, muda a minha história. Jesus vai mudar, querido. Confia que Jesus vai mudar. Agora tem que estar atento. Nós precisamos estar atentos. Eventos grandiosos para mudar a história, na maioria das vezes, acontece em uma única oportunidade. Você que ainda está orando para que Deus mude a sua história, fique atento. Fique atento. Queridos, mediante esse contexto, eu trouxe 3 coisas que podem mudar a nossa história. Antes das 3 coisas, conta-se uma história. Conta-se uma história. Havia um grande navio de cruzeiro, e esse navio estava passando pela mesma tempestade que eu passei. E as pessoas desesperadas, água entrando pelo navio o tempo todo. E as pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro. E lá no cantinho do espaço, tinha um garoto brincando com os seus brinquedos. Totalmente alheio à situação que estava acontecendo. E as pessoas chegaram para ele e disseram: você não está incomodado com a situação que está acontecendo? Nós em desespero e você brincando com os seus brinquedos, aí no cantinho da sala, no cantinho do espaço. Ele disse: meu pai está no comando. O meu pai está no comando. Querido, isso nos traz uma outra lição. Quando nós entendemos e compreendemos que o Pai está no comando, nós podemos dormir em paz. Nós podemos dormir em paz. Quando você se lembrar que Deus está no comando, no controle do seu barco, você pode dormir em paz. Quantas vezes nós deitamos preocupados, mas acordamos confiando de que Deus estava no barco. Não aconteceu nada, não passamos por nenhuma tempestade durante a noite, porque Deus está no comando. Deus está no controle, queridos. Deus nunca perdeu o controle da minha, da sua e das nossas vidas. Deus nunca perdeu o controle. Deus está no comando 24 horas. Atentem para isso. Deus está no controle, Deus está no comando 24 horas. Não importa o que você faça, não importa pelo que você passe, não importa o que você pense, não importa o que você deixe de pensar. Creia somente, Deus está no controle durante 24 horas. 3 coisas que mudarão as nossas vidas, queridos. 3 coisas que mudarão as nossas vidas. Primeira delas, confiar que Jesus está no barco. Confiar que Jesus está no barco. Às vezes, nós nos desesperamos e esquecemos que Jesus está no controle. Qualquer coisa nos tira do controle. É um diagnóstico de uma enfermidade. É um relacionamento mal compreendido. É a falta de um emprego. Eu estava empregado. Amanhã eu recebi uma notícia que eu preciso falar com o mestre, com o chefe, lá na sua sala. Isso vai nos tirando a paz. Tantas coisas, amado. Tantas coisas que acontecem no decorrer da nossa jornada. No decorrer da nossa caminhada, que nos tira a paz. Se nós entendermos e aprendermos e confiarmos e lembrarmos, nós até sabemos, nós até confiamos, mas muitas das vezes nós esquecemos de que Deus está no controle, de que Deus está no barco. Aquele garoto, todo mundo estava em desespero, ele estava brincando. Quando perguntaram, por que você está calmo, brincando, e nós em desespero? Ele disse, meu pai está no comando. O meu pai está lá em cima, manobrando com o nosso barco. Queridos, é difícil confiar que Deus está no controle,
Porque para confiar, nós precisamos ter fé. Não há confiança se não tiver fé. E fé, querido, desenvolver a fé é muito difícil. Mas você precisa, para confiar, você precisa estabelecer o seu nível de fé. Se você não estabelecer o nível de fé, por menor que seja, não tem como você confiar. Não tem como você confiar que o diagnóstico que você recebeu é palavra de homem. É palavra de homem. A canção já nos diz, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado, a última palavra é do Senhor. A última palavra na sua vida, queridos, diante do que você está vendo com os seus olhos, diante do que você está contemplando, diante do que chegou aos seus ouvidos, isso foi palavra de homem, isso foi palavra do advogado, mas o Deus da palavra ainda não falou. Talvez o Deus da palavra, pela situação que você está passando, talvez o Deus da palavra ainda não te falou. Você ainda precisa esperar Deus falar com você. Você ainda precisa esperar ouvir a voz de Deus e discernir o que é a voz de Deus para você, diante do que você está passando, diante do que você tem passado, diante do que você tem vivido. Precisa aguardar, precisa esperar a última palavra, que é do Senhor. Então você precisa confiar que Deus está no seu barco. Você precisa confiar que a sua vida não está no controle de homem. A sua vida não está no controle do prefeito, não está no controle do governador, não está no controle do presidente da república. A tua vida, a minha vida, as nossas vidas está no controle de Deus. É Deus que te conhece. A palavra do Senhor diz que Ele já te conhecia e já te chamava pelo nome antes mesmo de tu ter sido gerado no ventre da tua mãe. Deus te conhece. Deus sabe quais são as suas necessidades. Neste dia, nesta noite, ainda se você estiver atento, você ainda vai ouvir a palavra do Senhor na tua vida nesta noite. Olha o que diz lá em Mateus, queridos. Mateus, rapidinho. Mateus 28. Mateus 28, 20. Rapidinho. Mateus 28. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar convosco todos os dias quer dizer que Deus nunca te abandonou. Quer dizer que o teu barco nunca vai estar à deriva. Diante das tempestades que tem passado o teu barco, diante das tempestades por onde você tem navegado, não importa se está mar de almirante ou se está mar revoltado, não importa, importa é que Deus está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. O versículo 38, querido, ele diz assim, ó: e estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos sabiam aonde estava Jesus. No barco, dentro do barco, dormindo sobre uma almofada. Os homens estavam navegando. Jesus também estava navegando, só que Jesus estava em um lugar muito especial, descansando. Como eu falei, o dia que antecedeu aquela noite foi um dia muito difícil. Consumiu demais as energias do nosso mestre, consumiu demais as energias dos seus discípulos, mas eles precisavam cumprir a determinação de Deus. Queridos, segundo ponto que mudarão a nossa história: confiar que Jesus tem a última palavra. Confiar que Jesus tem a última palavra.
Como eu falei anteriormente, a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela não vem do advogado. A última palavra, ela vem do Senhor. Nós precisamos confiar. Precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos desenvolver a nossa fé. No versículo 39 diz assim, ó. E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava questionando a fé daqueles homens. Queridos, os discípulos de Jesus andaram com Deus o tempo todo. A palavra do Senhor diz, os estudiosos dizem, que o tempo de Jesus, o evangelho de Jesus aqui nesta terra, durou exatamente 3 anos e 6 meses. Os discípulos andaram com Jesus o tempo todo, durante todo esse período. Viram Jesus fazer milagre, viram Jesus curar, viram Jesus multiplicar, viram Jesus profetizar. E aqui eles estão sendo questionados. Por que estão com medo? Por que são medrosos? Vocês ainda não têm fé? Ele estava dizendo, apesar de todo o tempo que andam comigo, ainda não desenvolveram um pouco da vossa fé? Ah, querido, confiar que Jesus tem a última palavra, também é desenvolver a fé. Também é desenvolver a fé. É difícil você querer algo se você não tem na fé, se você não tem fé. O próprio conceito de fé já é bastante intrigante. Lá em Hebreus 11:1, ele diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Aos nossos olhos, querido, como é que nós vamos ter certeza daquilo que a gente espera, se o complemento do versículo diz, e a certeza das coisas que não se vê? É fácil desenvolver a fé? Não é, filhos. Não é, irmãos. Não é fácil desenvolver a fé. No contexto que nós vivemos hoje, se nós não desenvolvermos a nossa fé, nós não iremos a lugar nenhum. Se nós não desenvolvermos a nossa fé, nós não sairemos do mesmo lugar. Se nós não desenvolvermos a nossa fé no contexto dos nossos dias, nós vamos ver as coisas acontecendo e nós vamos nos apequenando. Ai, será que amanhã vai acontecer comigo? Será que amanhã vai acontecer com alguém da minha casa? Será que amanhã vai acontecer com alguém da minha descendência? Será que vai acontecer com alguém da minha parentela? Você precisa desenvolver a fé e dizer, Senhor, apesar de tudo que está acontecendo, eu estou em paz. O meu coração está em paz. Quando nós passamos pela situação da irmã Renilde, eu disse diversas vezes, apesar de tudo que está acontecendo, o meu coração está em paz. Um dia eu liguei para o meu pastor e disse, pastor, apesar de todas as notícias que o senhor tem passado no grupo da igreja, apesar de todas as notícias que o senhor tem ligado para mim, geralmente o pastor me ligava antes de passar para a igreja, ele me ligava. E eu dizia, pastor, apesar de tudo que está acontecendo, o meu coração está em paz. Você precisa, queridos, desenvolver a sua fé para chegar nesse ponto, nesse nível, de confiar que Deus está no controle. Eu preciso desenvolver a minha fé para chegar nesse ponto e dizer, Deus está no controle. Deus está no controle, queridos. Uma terceira coisa que nós precisamos fazer para mudar a nossa história. Jesus precisa ser conhecido. Jesus precisa ser conhecido. Ah, querido, olha o que diz o versículo 41 do texto que nós lemos. Diz assim, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso nos traz uma outra lição, queridos. Os seus discípulos eram quem estavam no barco. Não tinha ninguém naquele barco fora do convívio com Jesus.
Quando ele diz que ali estavam os discípulos, nós cremos que ali estavam os 12 discípulos. Homens que andavam com Jesus, viam Jesus multiplicar pães, viu Jesus alimentar multidões, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus abrir os olhos dos cegos, viu Jesus fazer muita coisa. E quando Jesus acalma aquela tempestade, aqueles homens ficam abismados e se perguntam, conversam entre eles, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso nos traz uma outra lição, querido. Nós mesmos, frequentadores da igreja do Senhor, conhecedores da palavra, em determinadas situações, parece que nós não conhecemos o nosso Deus. Parece que nós não conhecemos o poder que tem o nosso Deus. E se nós tivéssemos que fazer uma pergunta, nós perguntaríamos, mas quem é este que vai mudar a minha vida? Mas quem é este que vai fazer aquilo que eu já perdi a esperança? Foi que aqueles homens se perguntaram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os homens andavam com Jesus, comiam com Jesus, participavam do que Jesus fazia, presenciavam Jesus fazendo, Jesus trabalhando, Jesus acontecendo, e eles estavam se perguntando, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu falei no início da nossa fala que Jesus havia dado uma missão para aqueles homens porque tinham uma outra missão a ser resolvida. Jesus ia libertar a cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade aprisionada devido a um homem que a Bíblia chama de o Gadareno. Jesus ia libertar a cidade de Gadara, mas antes de libertar a cidade de Gadara, Jesus ia libertar o Gadareno. Aqueles homens se perguntavam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, vocês não precisam abrir as suas Bíblias, mas eu vou aqui abrir a minha Bíblia em Marcos 5:7. Marcos 5:7. Diz assim, ó. Jesus salta, chega na cidade de Gadara, os seus discípulos, juntamente com Jesus, saltam do barco e vão ao encontro do Gadareno. Olha, nós vimos anterior que os discípulos de Jesus não reconheceram Jesus diante da grande maravilha que ele havia feito naquela situação. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 5 de Marcos. Diz assim, e chamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, o Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O inimigo reconheceu que quem estava chegando ali era o Filho de Deus, era Jesus Cristo. E ele disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi. O inimigo reconheceu que quem se aproximava dele era Jesus Cristo, o Filho de Davi. E muitas vezes, querido, nós somos surpreendidos com essas histórias que acontecem nas nossas vidas. Às vezes nós que estamos aqui, nós que andamos, que reconhecemos, que lemos, que temos uma vida com Deus, às vezes nós estamos que nem os seus discípulos, não reconhecendo na hora do perigo, não reconhecendo na hora da dificuldade. E aquele que nunca entrou numa igreja, ele sabe que Jesus faz, que Jesus é, que Jesus foi e que Jesus sempre será o autor e consumador da nossa fé. Tá certo? Querido, nós estamos já chegando ao final do trabalho desta noite. Mas isso nos deixa 3 lições. E as lições é exatamente o que está escrito aqui. Nós precisamos confiar que Jesus está no barco. Nós precisamos confiar que Jesus está no barco. Nós precisamos confiar que Jesus tem a última palavra. A nossa lição que traz para nós, nesta noite,
nós precisamos crer e acreditar que Jesus está no barco. Nós precisamos crer e acreditar que Jesus tem a última palavra. E nós precisamos conhecer o nosso Jesus. Nós precisamos conhecer o nosso Jesus. Nós precisamos desenvolver intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos, queridos, desenvolver intimidade. E como é que você desenvolve a tua intimidade com Deus? Orando, lendo a palavra, contando para Ele a tua história através da oração, contando para Ele o que tu tem passado através da oração e lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor. Queridos, nós podemos comparar a leitura de hoje com as nossas vidas. Nós podemos, se você fizer um paralelo, a leitura de hoje tem muito a ver com a sua vida. A nossa vida é uma viagem do tempo para a eternidade. Enquanto você estiver com os pés sobre esta terra, você estará viajando para a eternidade. A tempestade é um quadro das nossas provações. A tempestade na sua vida é um quadro da sua provação. É um quadro das nossas provações. O piloto do nosso barco é o Senhor Jesus. Piloto do nosso barco é o Senhor Jesus. Amém? Fica isso como lição para nós. Fica isso para que nós tomemos como lição nas nossas vidas. Precisamos confiar que Jesus está no barco. Precisamos confiar que Jesus tem a última palavra. E nós precisamos conhecer Jesus. Amém? Deus abençoe.